Vamos ao noticiário político dessa semana movimentada na política paraibana. Arimatea Souza, 2 conselheiros foram afastados do Tribunal de Contas do Estado. Isso, Anchieta. Só fazendo uma linha de tempo para o telespectador, ontem, na 7ª fase da Operação Calvário, houve um mandado de busca e apreensão em gabinetes de 3 integrantes do Conselho do Tribunal de Contas do Estado. Foram nos gabinetes dos conselheiros Arthur Cunha Lima, Nominando Diniz e André Carlo Torre. Hoje, por solicitação da Polícia Federal, que está atuando nessa Operação Calvário, o Superior Tribunal de Justiça, que é quem tem competência para atuar quando do envolvimento de conselheiros de tribunais de contas, o STJ acolheu o pedido da Polícia Federal para o afastamento de 2 desses 3 conselheiros, ou seja, Nominando Diniz e também Arthur Cunha Lima. O pedido diz respeito ao afastamento do cargo pelo período mínimo de 121 dias, ou seja, 4 meses, e há uma determinação expressa na decisão do STJ de que os conselheiros afastados estão proibidos de ter acesso, ou de terem acesso às dependências do Tribunal de Contas e de ter qualquer contato com servidores públicos lotados no TCE da Paraíba. Ari, como é que ficou a situação da deputada Estela Bezerra, do PSB, presa ontem na 7ª fase da Operação Calvário? Também só situando, a deputada Estela Bezerra foi presa ontem e, à noite, já depois de Itaraiá Notícias, por volta das 20 horas de ontem, a Assembleia Legislativa se reuniu de forma extraordinária para deliberar sobre a situação de Estela. A Assembleia não julga o mérito dos processos, das investigações, mas foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que rebateu essa legislação nas Assembleias Legislativas, dando conta de que deputado no exercício do mandato só pode ser preso em flagrante ou mediante autorização da Assembleia Legislativa do respectivo Estado. E ontem à noite, 25 dos 36 deputados estaduais da Paraíba decidiram pela soltura de Estela Bezerra para que ela responda em liberdade às acusações que lhe são imputadas. Só em relação a essa questão da Assembleia, soou, no mínimo, como corporativista, né, essa decisão, no mínimo. E aí, mesmo com a decisão ontem à noite, essa decisão, até o começo da tarde de hoje, até por volta das 16 horas, não havia sido executada a decisão da Assembleia. E aguardava-se um pronunciamento do relator desse caso, que é o desembargador Ricardo Vital de Almeida. Agora há pouco, a Justiça sinalizou que vai liberar nas próximas horas a deputada Estela Bezerra. Muito bem, Ari. E novas mudanças no secretariado estadual por conta da Operação Calvário? Pois é, as mudanças no secretariado de João Azevedo, via de regra, surgem, são oriundas por demandas, chamemos assim, de operações, de fases da Operação Calvário. O Diário Oficial de hoje publica a exoneração de Edivaldo Rosas, só situando, Edivaldo Rosas foi o pivô da crise do PSB da Paraíba, ele foi afastado por Ricardo Coutinho e aliados do comando do PSB no Estado, em meados desse ano, foi nomeado secretário de governo por João Azevedo, e hoje foi exonerado desse cargo da chefe do Gabinete Civil do governador por ter sido arrolado na 7ª fase da Operação Calvário, desencadeada ontem. E outro auxiliar também envolvido nessa 7ª fase foi Cláudia Veras. Ela já havia sido secretária de Saúde do Estado, atualmente estava como secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento e da Articulação Municipal. Por enquanto, João Azevedo ainda não revelou os nomes dos substitutos. Olha, muita gente, desde o início desse governo, já saiu por conta dessas operações, né, Ari? Fazendo uma conta assim, rapidinha, acho que pelo menos metade do primeiro escalão, né? Pois é, muita gente. E cargos estratégicos, né? Isso. Ou seja, um pré-natal agitado na política paraibana. E tem um aspecto importante, Anchieta, telespectadores, é que ao meio-dia de sexta-feira agora, entra em recesso o Poder Judiciário.
E, a partir daí, as decisões ficam sendo tomadas unicamente pelo presidente dos tribunais. No caso da Paraíba, pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. No caso do Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente Dias Toffoli, porque meio-dia decreta-se o recesso do judiciário de final de ano. Ou seja, todos os pedidos de liminar vão cair no gabinete deles. O que for ele entender como urgente, vai cair no gabinete da presidência. E o plenário, os ministros só voltam às suas atividades rotineiras, no caso do Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de fevereiro. Dois destaques nacionais e também na área da segurança pública. O primeiro deles, uma operação ruidosa hoje do Ministério Público do Rio de Janeiro, que retoma a investigação relacionada a Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente Jair Bolsonaro. A investigação diz respeito à época em que Flávio era deputado pelo Rio de Janeiro e que tem um envolvimento, a apuração das famosas rachadinhas, ou seja, a devolução de remunerações pagas a assessores para um fundo de campanha ou fundo eleitoral. E o grande pivô disso é o Queiroz, o ex-assessor famoso do Flávio Bolsonaro. Essa investigação estava suspensa por uma decisão monocrática do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que proibiu o acesso do Ministério Público a informações da Receita Federal e do antigo COAF, que é a Unidade Fiscal Independente, é a nomenclatura atual do COAF, sem autorização judicial. O plenário do Supremo, há poucos dias, derrubou essa decisão do ministro Dias Toffoli. E, assim, essa operação pôde ser retomada no Rio de Janeiro. E, nessa operação de hoje, um dos alvos chama-se Ana Cristina, primeira esposa do presidente Jair Bolsonaro. E hoje começa a ser falado na divisão de poderes do Ministério da Justiça. O superministro Sérgio Moro teria seus poderes, a partir de meados do ano que vem, divididos com a recriação do Ministério da Segurança Pública. Por enquanto, é uma especulação, mas de repente pode vingar no começo do ano, até porque já há sinalização de reforma no Ministério de Jair Bolsonaro, com a troca de pelo menos 3 ministros, o da Educação, o do Gabinete Civil e o da pasta de Minas e Energia. É esperar, né? 2020, pelo jeito, já vai começar em ebulição. Agitadíssimo. Mudando de assunto, a Cagepa comunica